Oi, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom estar com vocês de novo. Quero agora, neste momento, que vocês peguem o livro de história e coloquem e deixem em mãos o livro de história. Ah, e também não esqueçam de pegar um lápis e uma borracha, tá certo? Livro de história, um lápis e uma borracha. Pegaram tudo? Tudo ok? Certo, então irei dar início à aula. Por enquanto, vocês não vão abrir o livro agora, tá? Hoje, eu queria só perguntar para vocês como é que vocês se deslocam ou que nós nos deslocamos de um lugar para o outro. Vocês sabem como? Que meios nós usamos para sair de um lugar para o outro, criança? Nós usamos o quê? O meio de transportes. Os meios de transporte eles são responsáveis de nos levar de um lugar para o outro. Isso também se chama deslocamento. Deslocamento é quando eu saio de um lugar para o outro. Então, eu estou me deslocando. E quem é o responsável, o meio responsável para este deslocamento, nós usamos o quê? O meio de transportes. Que meio de transporte nós conhecemos hoje? Nós conhecemos o avião, o ônibus, o trem, o metrô, o carro, a bicicleta, a moto. Então, são os meios de transporte que estão ao nosso alcance. E eles nos fazem sair de um lugar para o outro. E onde nós podemos chegar mais rápido, não é? Mas vocês sabiam que nem sempre os meios de transporte eles foram tão evoluídos como eles são agora? Antigamente, os meios de transporte, eles eram meios de transportes carregados por humanos ou eram meios que eram carregados por quem? Por animais. Hoje, eles já são mais evoluídos e nos possibilita de estar com mais facilidade, estar no lugar e ir para o outro com mais facilidade. Antigamente não era tão fácil assim e eram limitados, nem todo mundo tinha acesso a esses meios. Agora, sabia que o deslocamento ele é muito importante para a nossa vida, porque quando nós nos deslocamos de um lugar para o outro, nós conhecemos novas comunidades, conhecemos novas pessoas, temos a possibilidade de visitar algum amigo, algum familiar. Então, ele é o que? Ele é importante para o nosso desenvolvimento. Eu quero que vocês abram o livro de história de vocês na página 86 e 87. 86 e 87. Ok? Abriram a página nas páginas 86 e 87. E bem em cima do livro de vocês tem assim, como as pessoas se deslocavam no passado. Nós vamos saber agora. Essas imagens que eu tenho aqui são as mesmas que tem no livro de história. São imagens de meios de transporte que as pessoas antigamente no passado usavam. Eu vou iniciar com esse meio de transporte que ele se chama palanquins. O palanquins, ele era um meio de transporte, crianças, que usava-se geralmente uma vara de bambu e era usada uma rede. Alguns tinham uma cobertura para proteger as pessoas que eram ricas, que quem andava nesses transportes não eram os pobres, eram somente os ricos. Alguns tinham um pano para proteger do sol. E como era que esses palanquins se movimentavam? Eles eram carregados por escravo, porque naquela época o Brasil tinha o quê? Tinha escravos, existiam escravizados no Brasil. Como eu já disse nas aulas passadas, o que eram os escravos? Eram pessoas que trabalhavam, que vieram, alguns vieram da África, o quê? Escravizados para o Brasil, que eles tinham que trabalhar
e se não fizesse o que os senhores quisessem, eles eram castigados. Então, eram pessoas, seres humanos, que faziam o papel, os trabalhos duros das fazendas. E esses palequins, tinham geralmente de bambu, uma rede, alguns tinham uma cobertura para proteger as pessoas ricas, os senhores, do sol, almofada, para que eles ficassem, e também eles poderiam se locomover deitados ou sentados. Aí o que aconteceu? Eles gostavam de cumprimentar crianças das outras pessoas. Aí cada escravo desse daqui levava um pedaço de pau. E esses pedaços de pau, quando os senhores tinham que resolver algum problema com outra pessoa, eles fincavam, eles colocavam os pedaços de pau, deixava o senhor na rede mesmo, nesses palanquins com pedaço de pau, até os senhores, os donos de fazenda conseguissem resolver os seus problemas. Quando os donos de fazenda conseguiam resolver os problemas, eles tiravam o pau que eles levavam na mão e continuavam o caminho. Então os palequins eram carregados por rede e poderiam ir deitados ou sentados, como vocês observam aqui na foto. Agora, nós também tínhamos as liteiras ou cadeirinhas, que eram cadeiras enfeitadas, também carregadas por escravos. Essas liteiras, elas tinham 2 assentos, poderiam ir 2 pessoas, então eram carregados que tinha uma vara no meio, que aqui os escravos ficavam de um lado ao outro, e tinha uma cobertura para proteger os senhores, as pessoas que tinham condições do sol. Aí nós chegamos nas charretes. As charretes, eles já tinham rodas, também lugares para 2 pessoas, eram conduzidas por um animal, por um burrinho ou um cavalo. Essa era a condução da charrete. A charrete, já dava para ir para lugares mais distantes. Aí temos o bondinho. O bondinho, no início, ele era um meio de transporte que era carregado por quem? Por animais também. Só que ele foi se evoluindo. Aí ele já veio o quê? Ele já veio que já poderia andar com a eletricidade. O bondinho ele já facilitou a vida das pessoas no passado. Por quê? Porque eles iam a lugares mais distantes. Então, ele facilitou a vida das pessoas no passado. Enquanto esses não iam a lugares muito distantes, o bondinho ele já veio o quê? Melhorando a vida das pessoas antigamente. As pessoas conseguiam, com ele, ir a lugares mais longe. Por quê? Porque ele foi movido à eletricidade. Então, ele era mais rápido do que os outros meios de comunicação, meios de transporte. Aliás, meios de transportes. Então, crianças, vocês já conheceram como as pessoas andavam no passado. Essas imagens são parecidas com os meios de transporte que usamos hoje? Meios diferentes, né, criança? Nós ainda vemos por aí carroças, mas nós não usamos tanto como meio de transporte para nos deslocar em outros lugares. O que nós... Bondinho também ainda existe, com mais tecnologia. Mas a gente ainda não consegue ver charretes, não. Charretes a gente não vê. Isso aqui também não. Palanquins, liteiras ou cadeirinhas, que já ficaram no passado. Hoje os meios de transporte já estão mais evoluídos e que faz a gente nos deslocar com mais facilidade. Agora vocês irão passar para a página 88 do livro de vocês.
Na página 88, vocês irão ler em casa esse texto que fala um pouco sobre os meios de transportes que tinham antigamente e como as pessoas se locomoviam. Que ele, no texto, ele fala que mesmo tendo alguns meios de transporte usando animais, o que eles mais viam nas cidades eram humanos carregando os seus patrões, eram humanos carregando os senhores, os donos de fazenda, pessoas que tinham dinheiro. Como vocês estão vendo aqui, eram os escravos que na maioria das vezes fazia esse deslocamento dos seus patrões. Agora na página 89, crianças, vamos para a página 89. Enquanto vocês passam para a página 89, eu vou tirar aqui os meus papéis. Na página 89, crianças, temos a atividade chegamos na página 89. Na página 89, na atividade 1, vamos responder a atividade 1. Vocês observam na atividade 1 uma pintura. E que meio de transporte é esse, criança? Essa pintura, ela tem um título bem em cima. Qual é o título dessa pintura? Qual é o nome? O título da pintura é o quê? Regresso à cidade de um dono de chácara. E eles usam um meio de transporte que nós estudamos agora. Que meio de transporte é esse? Os palanquins. Aí a letra A, crianças, diz aí que meio de... Qual é o título da pintura? Qual é o título da pintura aí? Regresso à cidade, não é, crianças? Regresso à cidade. Regresso à cidade de um dono de chácara. De um dono de chácara. Certo, crianças? Esse é o título da pintura que está no livro. Aí a letra B, vou fazer aqui o círculo que nós temos aí. A letra B diz assim: marque o X no item que indica qual meio de transporte está sendo representado. Que meio de transporte, criança, está sendo representado aí na imagem? É uma liteira? Não, não é? Não é uma liteira. Criança, é uma charrete? Não, também não é uma charrete. Crianças, aí é um palanquim? Sim, é um palanquim. Então eu irei marcar no terceiro círculo. O meio de transporte usado aí é um palanquim. As demais questões vocês irão fazer em casa. Tá certo, crianças? Entenderam o que é o deslocamento, como que nós fazemos o nosso deslocamento e como era que as pessoas no passado faziam esse deslocamento, que meios de transporte eles usavam. Como vocês viram o exemplo do palanquins, viram o exemplo da charrete, viram o exemplo do bondinho e viram o exemplo das cadeirinhas, não é, criança? Ou liteiras. Então era dessa forma que eles faziam os seus deslocamentos. Crianças, mas a maioria das vezes, quem moviam esses meios de transporte eram movidos por humanos. Hoje os nossos meios de transporte são movidos por quem? Por motores. Não é necessário ter a força braçal, que é a força do humano, para guiá-lo. Não é verdade? Naquele tempo, o humano era que tinha força para carregar os meios de transporte. Hoje não. Os motores já fazem esse papel.
Ok, crianças? Até a próxima aula. Bons estudos, estudem e façam as atividades. Tchau!